Oi, meu povo! Mais um episódio do Inspire. Estou inspiradésima para esse episódio de hoje. Tem tanta novidade, mas quero fazer um convite para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com uma pessoa que você ama e que você quer também inspirar essa vida com Jesus. Então, compartilhe o episódio de hoje. Hoje é o 5º episódio. Temos 4 episódios já. Se você não assistiu, só assistir, que são maravilhosos. E eu tenho certeza que Jesus já está aqui. E vai ser mais um momento lindo com 2 mulheres que inspiram muito a minha vida, que já estevem aqui. E o Espírito Santo tocou meu coração para convidá-las de novo. E eu creio que vocês vão receber muita coisa boa, muitas bênçãos através da vida delas. Mas nós temos novidade e que eu falo, né? Deus une propósitos e é uma novidade que eu creio que veio de Jesus, que é a nossa primeira parceria, Nath Romeiro, Inspire Podcast e Burguesinha Brechó Chique. Aplausos! E já apareceu suas convidadas aqui, né? Apareceu! A Burguesinha, a Nath já está de look, depois vou postar para vocês melhor esse look lindo, Burguesinha. A Burguesinha é a nossa primeira parceira do Inspire Podcast. E em breve, a dona da Burguesinha, que é a Lili, estará aqui contando um testemunho lindo para abençoar a vida de vocês também. Mas voltando para o nosso episódio de hoje, temos Cíntia. Cíntia Carreira, minha irmã, minha amiga, psicóloga, palestrante. Isso. Uma mulher de Deus que inspira muito a minha vida. Amém. E pastora Paula, maravilhosa. Oi, gente. Olha a gente aqui de novo. Eu acho massa esses aplausos. Tem milhões aqui. É o povo lá no fundo que tá fazendo isso aí. Tá na outra sala, né, Tem Val? uma sala aqui atrás que ninguém entra. Mas tem bastante gente. Gente ali, Essa pastora incrível que também Amém. inspira a minha vida, que no último episódio ela estava aqui, está de novo. Olha, eu vou falar pra vocês, o Espírito Santo tá que tá, meu povo, vocês não têm ideia. Delícia. E hoje, o tema do nosso Inspire de hoje é Jesus, o pão da vida. Uau. E vamos lá, antes da gente chorar, de virar aquele auê todo, porque a gente Catarrar, deixa, tudo que tem né? pra catarrar. Já deixa o Espírito Santo conduzir. Eu vou ler, tá? Antes de tudo. Não vou deixar pra Última depois. vez a gente nem conseguiu Não ler. deu nem tempo de ler. Então, assim, é muito importante, gente. Eu tava até falando aqui nos bastidores antes de começar da importância da leitura da palavra de Deus, né? E eu confesso que eu comecei a ler a Bíblia no final do ano passado. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Eu não tinha curiosidade. Eu não tinha vontade. Quando eu lia, eu não entendia nada. Mas por quê? Porque eu não estava com o coração aberto, né? Eu não pedia para o Espírito Santo a sabedoria, o discernimento para entender o que a palavra de Deus quer nos falar, né? E hoje, com essa outra visão, eu leio a palavra de Deus e tenho vontade de sair gritando para todo mundo que eu estou entendendo, que é maravilhoso, que Jesus está falando comigo. E aí é uma sensação, assim, que se Maravilhosa. torna um hábito necessário de pelo menos um momento do dia, nem que for um pedacinho, você lê a palavra de Deus. Como é um alimento maravilhoso, né? Sim. Então, antes da gente começar a falar sobre Jesus, o pão da vida, eu vou ler João de 25... João 6. João 6, isso, pastora, obrigada. De 25 a 40, que é Jesus, o pão da vida, né? Isso. Que fala de Jesus, o pão da vida. Então, bora lá. Eu tô sem óculos, então vou ter que pôr a Bíblia um pouquinho mais perto, tá, gente? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Porque ele fez o milagre, né? Antes disso, para quem não sabe, da multiplicação dos pães e dos peixes. Olha, eu tô
Olha que orgulho. Tá um parabéns. nojo. Aplausos, aplausos. Vai lá, galera. Tô me achando agora filha de Deus mesmo. Isso Bora. mesmo. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que... Deixa eu ver aqui. Para que o vejamos e creiamos em ti. Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Eles lhe deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Uau, isso é muito forte, né? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aí já quero chorar. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eita, glória. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É muito forte, né? Muito. Quero passar agora para as minhas convidadas, para a gente falar um pouquinho disso que eu li, que para mim, assim, eu me emociono, porque, como eu disse hoje, realmente eu entendo e eu sinto Jesus falando comigo. Quando ele fala com os discípulos, né? Eu sinto como se ele estivesse realmente aqui falando comigo. Eu acho isso muito forte, por isso que eu me emociono. Está, né? Está. É que às vezes não ver, né? Não ver Jesus aqui como eles viam lá, talvez para as pessoas, que eu acho que isso é legal também falar, a gente sente uma dificuldade de crer e ter fé que ele realmente está aqui falando. E quando a gente tem essa percepção que ele está aqui, ele está falando, o nosso coração parece que queima, sabe? E aí que eu me emociono e tenho vontade de chorar, vontade de gritar e sair pelo mundo falando: vamos viver Jesus, porque Jesus é lindo e você tem que provar disso que eu estou provando, né? E... Ai, Jesus é lindo. É lindo. Falem. Na verdade, você esqueceu de trazer o Jesus, né? Não, eu não A nossa esqueci. simbolização. Não, eu não esqueci de trazer Jesus. Eu até pensei em trazê-lo, mas Jesus pediu para ficar lá, tá? Por isso que eu não tá bom. trouxe. Bom, E pra você que ficou sem entender isso daí, você assiste o episódio passado. É o quarto. Isso mesmo. Que vocês vão entender que Jesus ficou lá em casa. Simbolizado, né? Porque Jesus está com a gente onde a gente está. Presente. Bora lá, Cíntia. Vamos falar um pouquinho Vamos. dessa passagem? Essa passagem tão linda de João deixa claro para a gente aí uma promessa do Pai para nós, né, pastora? Tudo que tem na palavra é uma promessa de Deus para nós, né? Lembrando que é uma coisa que eu gosto muito de dizer, hoje nós temos vários canais de comunicação, né? E vários canais de comunicação para evangelismo. Mas uma coisa a gente precisa se preocupar, Nath, é que as pessoas estão perdendo o hábito de realmente abrir a Bíblia no papel, né? Até às vezes tem no celular. Não é igual. Tem digital, né? Não é. Né? Quando você abre o livro de promessa, é como você sentisse mesmo a companhia do Senhor, né? Do lado. Mas porque hoje a internet é muito vasta, muita comunicação, muitos canais, muitos meios de evangelismo, as pessoas estão ficando muito mal acostumadas, né, a ouvir um podcast onde alguém está lendo a palavra para ela, né, ela vai abrir a Bíblia comentada, falada, porque às vezes não tem no papel,
E lendo muitas literaturas. Hoje que nós temos, lógico, literaturas maravilhosas, mas não substitui a palavra de Deus. Né? E muitas vezes as pessoas elas leem bons livros, mas têm dificuldade de compreender a Bíblia. E a nossa intimidade com o Pai vem daqui, não vem de outro lugar. Né? Então, eu posso conhecer tudo sobre o escritor que fez aquele livro que a gente amou, que a gente gostou, que tinha várias passagens, mas a Bíblia mesmo, nós só vamos conhecer o caráter de Jesus, né? O caráter de Deus abrindo a Bíblia. Não tem como. É o único caminho. Tá? Deixa a pastora falar que ela sabe mais. E hoje eu quero beber dessa fonte aqui. Derrama, pastora, derrama. Bora, derrama. Ai, é sempre um grande privilégio, né? Eu gosto de pensar dessa forma. É um desafio você falar daquilo que você mais ama, mas não só um desafio, mas um grande privilégio. Porque fomos escolhidas, né? Vai além do... Todos somos criaturas dele, né? O dedo dele tocou em todos, mas o selecionar, o escolher, né? O trazer para perto vem dele. Posso te interromper? Claro. Você falou escolhidos, selecionado, e eu acho que isso pode ser dúvidas de pessoas que estão nos assistindo e uma dúvida minha também. Porque às vezes eu me sinto privilegiada. Às vezes eu me sinto, assim, realmente escolhida. Sabe assim? Deus falou assim, você eu vou querer para fazer umas coisinhas que outras pessoas não vão fazer essa coisinha para mim. Então, existe isso. Todos podem ser escolhidos. Ou é verdade que Deus tem uma preferencinha, assim? Como seria isso? Eu tenho essa dúvida, porque às vezes eu acho que Deus me prefere mais. Não sei, gente. Eu me quero acho saber. assim, linda. Eu me acho... Princesa. Eu acho que é tão lindo esse sentimento de você achar que Deus te ama tanto que Ele prefere você, sabe assim? Sim. Não levem como egoísmo, orgulho, nada disso. É que eu cheguei num ponto da minha vida que, tipo assim, eu sinto tanto Deus em mim que parece assim que realmente eu sou uma filha privilegiada. Realmente eu tô, tipo assim, ali, debaixo das asas dele. E às vezes eu acho assim, será que todos têm essa possibilidade? Ou Deus tem seus preferidos? Não, Deus não tem... Quer falar, Rafa? Eu gostaria de responder isso sem ter um conhecimento da pastora. Porque ontem foi me dada uma palavra para uma querida amiga que falou que eu tenho um dom. E eu exercita esse dom e você tem esse dom. O dom da palavra, você apareceu. Da comunicação. Então, cada pessoa... desculpa, pastora. Não, imagina. Eu acho que cada pessoa ela vai oferecer o dom que ela tem para Deus. O que você está fazendo, Natália? Meu microfone caiu. Levanta ele. Gente, nos bastidores a gente tava morrendo de medo de acontecer isso. Aí aconteceu bem com ela. Que bom. Que dó. Mas, Rafa, quando a gente está falando de dom, né, a gente tem que lembrar que os dons também são presentes de Deus para nós. Né? E completando o que eu te disse ontem, né, e eu falei assim, como que você é talentoso, né? Como que você é cheio de dom? Aí você falou assim, mediante a necessidade, a gente desenvolve o dom e o talento. Eu falei assim, não, mediante a boa vontade. Porque chamados todos somos. Mas o que difere uma pessoa que faz e uma que não faz é a vontade e a disposição do coração. Né? Então, se sentir pertencendo, Nath, é muito importante isso que você fala. Às vezes eu me acho preferido. O Senhor se agrada disso. Né? Porque a gente se sentir filho, se sentir pertencendo, isso também é o que Ele quer que a gente sinta. Porque Ele quer nos amar, né? Mas... nada disso aqui aconteceria se não tivesse o dispor do seu coração e a tua boa vontade. Vai, pastora. Responde. Pode falar. Não, o Rafa não concluiu o pensamento dele. É verdade. Eu tô querendo terminar. Tá. Então que vai. você ia Eu falar? acho Deus ele dá dons individuais para cada pessoa e cada pessoa vai servir com esse dom. Né? Talvez eu acredito que no nosso podcast, no último podcast, eu construí esse lugar aqui sem saber o porquê. E esse foi o dom que Deus me deu para poder ajudar
a espalhar a palavra. E eu tenho uma pessoa ali, ó, eu vou colocar a câmera nela, que tem o dom Tira da um print aí, que gente. tem o dom da comunicação. É. Então, cada um, você é realmente privilegiada, porque Deus te deu um dom e você está exercendo para enaltecer o nome dele. E você também é privilegiado, que ele te deu um dom pra fazer tudo É. isso, pra eu poder Exato. enaltecer o nome Então, dele. são dons individuais. Eu vi muito isso no ato de Páscoa. Quantas pessoas estavam ali fazendo o que elas sabem fazer? Ai, coisa linda. Não é? Uma pessoa maquiando Posso lá te no falar, fundo, posso outra te pe- falar que tem gente que não sabe o que fazer, porque tinha um casal de Adão e Eva que eles estavam dançando e eu vi um videozinho deles falando quão difícil foi para eles acertar. Eles são marido e mulher que fez Adão e Eva e eles falam Acertarem num o vídeo passo. acertarem um passo, porque eles não são dançarino. Então para eles foi um desafio muito grande Era conseguir aquela uma dança muito dança. íntima. Então às vezes a pessoa nem tem o dom, mas ela tá disposta Mas olha a que servir. boa vontade. É. Mas olha que maravilha. Você não tinha o dom de escrever. É verdade. Você lutou para escrever, É. para preparar. Você ficou ansiosa. E agora flui. E agora flui. Ai. Então você se esforçou para melhorar o seu dom e fazer acontecer, para enaltecer o nome dele. Desculpa, pastora, mas esse é o que eu senti vontade de falar. Eu quero falar um pouquinho. Isso Hoje eu vou mesmo. aparecer. Pronto. A gente gosta. Você já pôs Você já colocou a câmera que Ainda mira não. em você? Poxa, Não. Rafa. Não, eu tô quase. Era uma promessa do Ele último. vai viajar agora, Eu no vou final do mês. viajar agora, mês. mas infelizmente os recursos ainda não são Jesus vai Ele prover. vai prover. Ó, vamos lá. Preciso de Patrocinadores. melhor patrocinadores É, aqui vamos pro lá. Inspire. Quem tocar aí no coração e falar assim, quero fazer parte do Inspire, inspirar esse podcast para ganhar mais pessoas para Jesus. Eu tenho esse propósito na minha vida. Entre em contato com a Nath pra gente conversar, pra sua logo aparecer aqui, a gente melhorar todo esse local aqui de gravação, pra gente levar a palavra de Deus e o Rafael aparecer. É, gente, Rafael precisa Exatamente. aparecer. Aplausos. Aplausos. Aí. Vamos voltar, Vamos lá. pastora. Vamos. Privilegiados, escolhidos, como que esse negócio funciona? Tá bom. Jesus, né? Deus não tem filhos prediletos. Ele morreu por todos, sem exceção de nenhum. O sacrifício dele é completo. É graça, favor e merecido. Ninguém merece, mas ele fez. Agora, o poder do sentimento de filiação é que faz você sentir tudo isso. Ai, que lindo. Entende? Então, assim, quando você de fato compreende o que ele fez, aceita, porque não somos marionetes na mão dele. Ele é o Todo-Poderoso, ele poderia simplesmente falar assim: toda a humanidade vai me amar. Pronto. Uhum. Plim. Plim. Exatamente. Plim. Simples assim. Mas não, ele nos deu a liberdade, né? De poder decidir amá-lo. Entende? Entendo. E essa filiação, esse poder de sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, isso faz com que você tenha esse sentimento. E é tão incrível que, né, é claro que Satanás tenta tirar isso da gente desde a infância, né? Psicóloga formada aqui, eu não tenho formação nessa área, mas Satanás vai tentando roubar isso. Né? Por exemplo, eu tenho 2 meninas, Radassa 11, Elice 3. Elice, todas as noites, ela vai dormir com um empoderamento de que ela é linda, corajosa, entende? Inteligente. A gente tem até uma musiquinha que a gente canta, né? Eu faço mesmo isso porque é importante. Eu sou linda, sou inteligente, sou abençoada, sou próspera, sou corajosa, sou guerreira, sou amada, sou maravilhosa. E ela para, eu sou linda, sou corajosa, sou linda, sou corajosa, sou linda. Parece que travou o disco. mesmo. E ela fica assim. E aí, viu? O público ri também. E é interessante que, com o tempo, por exemplo, isso é uma coisa que eu já preciso afirmar para a Radassa, sendo que ela tinha. Entende? Satanás, ele é muito astuto. Então, talvez você foi roubada nessa sua filiação logo no início de criança, que já era para você ter entendido. E hoje o Senhor, né, abriu seus olhos e você simplesmente está
sentindo e vivendo o que é ser herdeira. O que é ser co-herdeira com Cristo. Uma irmã mesmo, de fato, né? Somos chamados de cristãos, né? Somos pequenos cristos. Pensa? É muito importante isso. Então, a questão de você se sentir privilegiada, de sentir ele perto, de sentir, né, que de fato, eu sou a queridinha. É a sensação de especial. filho. Eu sou especial. Eu sinto Só isso. filho sente isso. Uma pessoa que é órfã, que não tem a paternidade, não sente isso. Filho sente. E no mundo espiritual, isso é tão rico, tão tremendo, tão maravilhoso. Então, assim, isso só vai aprofundar em você. Cada vez mais você vai se achar mais princesa, mais escolhida, mais separada. Ai, Deus é injusto, escolheu alguns? Não, ele é acessível a todos. Olha o que ele fez. Aí a gente volta para o início, né? Ele pegou 2 dons, 2 talentos, unificou para quê? Para a expansão do reino dele. Lindo. Cada um dentro da sua área. E tá tudo bem, né? Isso é o poder do evangelho. É tão interessante isso que a pastora está falando, pastora, porque eu que lido muito com vidas dentro do consultório, e sempre a base inicial do problema, do trauma, da dificuldade que a pessoa está, sempre vem dessa dificuldade de reconhecimento de paternidade. Sim. Eu ia né? falar exatamente isso. Exatamente. Que é muito forte, né? E quando a senhora diz, o inimigo ele tenta fazer isso, né? Desde o berço. Isso, roubar essa paternidade, porque aí dificulta o nosso relacionamento com o pai, né? Com Deus. Você não sabe quem você é. Exatamente. Você não tem identidade. Exatamente. E aí a gente diz assim, olha, nós vamos tratar traumas, né? Vamos tratar tudo que precisa ser tratado dentro do consultório. Mas, pastora, olha, eu falo isso assim, com o meu coração muito aberto, muito preparado para críticas que eu vou receber depois. Mas eu não vejo cura sem Jesus. Não, mas não tem. Por mais que eu conheça a ciência, por mais que eu conheça tudo de psicanálise, por mais que eu leia, eu me preparo, eu faço tudo, mas, pastora, eu não conheço cura se não for através de Jesus. Porque ele é o pão da vida. Isso. Ele é o pão da vida. Tanto Não que tem o que fazer. Eu tinha uma sequência mental aqui, e assistindo uma pregação do pastor Luciano Subirá essa semana, me virou uma chave, assim, que eu sempre falava assim, a gente tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Ele falou assim, espírito, alma e corpo. O corpo Isso é uma consequência. E É só uma consequência. Aí Sua e cabeça... linka com tudo, porque se eu tô Sua bem cabeça espiritualmente, se minha alma, que são as emoções, estão bem, O a corpo tá cura tudo bem. do meu corpo, de muitas coisas A maioria das emocionais, doenças são estão psicossomáticas. resolvidas. Ontem, pastora, eu estava comentando na ministração que eu fiz, que o Ricardo, que a senhora conhece, meio gordinho, e logo quando a gente casou, ele foi fazer terapia porque ele tinha muita compulsão alimentar, né? E a psicóloga despreparada, não cristã, disse assim para ele, larga da sua mulher, porque é ela que está fazendo você engordar, ela faz você passar muita raiva. Né? E ele chegou, a gente não conhecia Cristo, e ele chegou, ele falou, eu acho que é isso mesmo, eu estou ficando muito o poder, nervoso por conta dos problemas que a gente está passando. Aí a Nath vem e agora conclui, né? Primeiro o espírito, e a alma e o corpo vai sentir isso, né? E, de repente, quando o Ricardo mergulha mesmo nesse Jesus, ele começa a equilibrar. Porque a cabeça estando bem e o coração estando bem, realmente, pastora, O corpo tá bem. reflete no corpo, né? A gente consegue organizar os nossos gostos, né? As nossas manias, né? Então, assim, algo que é muito... Eu tenho passado isso para todas as pessoas já há um tempo que eu atendo ali na igreja. A intimidade com o Senhor, ela é a fonte. Né? Eu estou lendo um livro... Eu comprei aquele, eu só não ainda... vou até começou. falar, porque eu tenho semana de provas, mas acabando minhas provas, eu vou mergulhar naquele livro. O Fecha Matraca. Eu estou lendo um livro, né, que foi até a bispa quem Indicou. me indicou. Ela me relembrou um livro muito antigo. Eu havia lido ele no seminário. É do John Bevere. Como chama? Fala aí. O Esplendor de Deus. Ah. Ele não é um livro
Ele não é um devocional, ele é incrível. Porque são 40 dias, ele dá por dia. Ah, eu amo livro assim. Por já dia. vou, já vou. Mas ele é tão completo, porque às vezes você fala devocional, parece algo ralo, né? Superficial. Mas ele é tão profundo, você não consegue fazer o dia 2. Você não consegue fazer o 3 se você não ruminar um. Nossa, uau. É maravilhoso. Então, é algo que eu já tenho há um tempo passado para as pessoas, é a questão de você começar bem o seu dia e terminar bem o seu dia. E a palavra de Deus já falava isso para nós. Paulo fala ali em Romanos que a gente precisa renovar a nossa mente constantemente. Mas precisou vir a neurociência para que todo mundo entendesse isso, né? E esse processo chama neuroplasticidade. Se você quiser estudar um pouco sobre isso, eu vou ser bem chula aqui, bem rasa. Eu estou estudando isso na faculdade. É sensacional. Eu vou ser bem rasa mesmo. Mas temos um médico ali, se quiser complementar. Então, aí, ó. O que a neuroplasticidade fala? Eu vou ser bem, né? A neuroplasticidade fala que o último evento seu do dia, ele busca parecido quando você dorme. Fechou o último evento, por exemplo, dormiu brigando. Todo evento de ira vai ser assimilado, a gente não assimila tudo, porque senão a gente pira, né? O último evento de briga vai ser assimilado, todos os outros parecidos, vira uma memória. Dormiu, virou uma memória. Virou uma memória. Entrou no sono REM, vira uma memória longa, neurotransmissor de raiva. Dormiu chorando, tudo que é de tristeza, de boicote, de autossabotagem. Dormiu, virou uma memória, sono REM, memória longa, neurotransmissor de derrota. Divertidamente. Nossa, Divertidamente. Você não deixou eu falar. Eu ia chegar nisso. Eu ia chegar. O filme é um pai neurocientista que fez para entender a filha. Sim. Você já viu o 2? Não. É maravilhoso. A gente assistiu o 2. É muito legal. Tenho 2. Corre hoje à noite. Pipoca. Cine pipoca. Então, assim, é muito legal. Então, o que acontece? Nós precisamos começar o dia com algo. E não é começar com uma devocional. A devocional é importante? Sim, não tem como. Mas é quando você acorda. Sabe aquele primeiro momento? Você nem abriu o olho. É aquele primeiro momento. Eu vou falar Paula, como a Paula funcionava, né? Primeiro momento. Levar a Elice para a escola, Radassa. Que eu tenho 4 pessoas para atender. Marcos, médico. O que eu fiz? Não. Bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Acordei. Oi? Acordei. E aí sim, depois vem, esse é o primeiro evento do dia na sua cabeça. Se o seu primeiro evento é buscar o Espírito Santo, mesmo que seu dia seja terrível, a sua mente ela é inteligente. Deus criou ela incrível. Você vai ter um lapso, vai buscar, mesmo inconscientemente. E aí, começou, beleza. Você vai dormir. Você não vai dormir de qualquer jeito. Você não vai dormir vendo notícia ruim. Você não vai dormir brigando. Deu uma treta, resolve. E depois você vai parar tudo. E você vai ter o seu momento. Às vezes não dá. Eu estou numa estação de criança. Então, primeiro eu ponho uma para dormir. Depois eu ponho a outra. Depois tenho o maridão. Depois... E tá ótimo. Eu amo fazer tudo isso. Foi por isso que eu casei. Se eu não quisesse fazer isso, eu ficava solteira. Entende? Eu tenho esse papel. Mas tem um momento que eu vou pôr a cabeça no travesseiro. E a hora que eu botar a cabeça no travesseiro, qual é a minha frase? Jesus, em paz eu me deito. E eu sei que o Senhor está segurando e cuidando do meu sono. Ali eu começo a citar versículos e Deus vai pondo. Sabe? Se eu estou muito agitada, se foi uma noite difícil, se eu estou com alguma sabotagem na minha cabeça, porque tem, né? Eu ponho um fone. Eu vou ouvir um louvor, eu assisto um The Chosen, uma mensagem. Eu pego um livro, eu leio um texto da Bíblia, mas eu não vou dormir com o último evento de caos. Por quê? Porque eu comecei chamando o Espírito Santo. E eu vou terminar entregando
pro Espírito Santo. Isso que você está falando é muito Tão forte. É muito forte. Você vai dormir, você vai entrar no seu sono, vai assimilar. Eu quero, em nome de Jesus, que todo mundo entenda. O mundo precisa entender isso. Que é possível. A sua mente, ela foi criada pelo Senhor. Para que você... Ai, eu não consigo ter intimidade com Deus. Você não entendeu a forma de ter intimidade com Deus. A nossa mente é tão incrível que se você apenas começar com Ele e terminar com Ele, Já é. todas as Meu outras Deus. coisas serão eliminadas por Ele. Entre um e outro, né? Serão eliminadas. A nossa mente não vai guardar toda a porcariada que sofreu do dia. Eu estou sendo muito superficial aqui, nessa área da neurociência. Mas isso funciona de uma forma agora. Vou lá, tenho 44 anos. Eu tenho 44 anos de memória, gente, de neurotransmissores. Ah, tá, vou fazer uma semana, tô plena. Vencido. Não é. Claro que não, gente. Deus. Pelo menos um ano. A neurociência dá 6 meses, eu já jogo um ano. Vamos pôr uma técnica aqui de você buscar fazer isso. Tem dia que você vai conseguir? Não, mas no outro você vai tentar de novo. E de novo, e de novo. Faz um propósito, 21 dias. Para quê? Para virar um hábito. Você sabe o que eu faço, te cortando? E que me ajuda muito? Porque eu tenho uma dificuldade, às vezes, para dormir por conta de ansiedade. Ele também, eu já até falei para ele fazer isso, mas ele faz quando ele quiser. Eu coloco a Bíblia no celular narrada e durmo ouvindo a palavra de Deus. Sensacional. Às O vezes, cérebro capita. às vezes eu durmo no primeiro capítulo. Aí eu acordo de madrugada, já andou 5, 6 livros e ficou, né? A noite inteira falando. Eu tô dormindo, mas o Espírito Santo tá ali me conduzindo através Sim. da palavra de Deus. Sim, Tá falando. Sim, a nossa mente não desliga nunca. Eu não fazia isso. A primeira coisa que normalmente as pessoas fazem quando acorda é... Abrir o Meu celular. Eu tô totalmente perdendo esse hábito. Eu já venho há um tempo fazendo isso que Legal. você tá falando, sem saber Muito top. desse negócio que acontece. Tal. Abri o olho. Bom dia, Espírito Santo. Bom Acabou. dia, papai. Bom dia, Jesus. Acordei. Né? Acordei, Tô aqui. E dormir. Mesmo quando eu tô muito cansada, que eu tô com preguiça. Porque a gente tem preguiça, às vezes, de orar falando. Tem preguiça de ajoelhar. Aí, ou eu oro mentalmente, ou eu ponho um louvor para dormir, ou eu ponho a Bíblia narrada. E aí, a hora que eu percebo, mentalmente eu já tô agradecendo. Sim. Eu tô lembrando, né, com gratidão das coisas que eu espontâneo. vivi. É Por quê? espontâneo. Porque eu chamei o Espírito Santo para aquele momento. Eu não só deitei na minha cama. Eu amo jogar joguinho, Candy Crush. Principalmente antes de dormir. Adoro. O que eu faço? Ponho um louvor. Então, eu jogo ali ouvindo um louvor. Pastora, São estratégias, Mas né, sabe a gente que vai a pastora está desenvolvendo. falando algo tão interessante, porque a maioria das pessoas que a gente conversa, que fala assim, ai, eu acordo de mau humor. Eu não sei o que é isso, né? Porque eu já acordo dando risada. E eu percebo isso mesmo, que essas pessoas que diz que acorda muito de mau humor de manhã são justamente as pessoas que abrem o olho, pastora, já murmurando. Ai, porque eu tenho que trabalhar O hoje. poder da palavra, Ai, porque eu tenho que poder da fazer isso. mente. Porque eu tenho... E realmente, você vai ter um dia ruim. Quando você acorda já pensando que tudo que Deus permite você fazer e realizar durante um dia é um peso. Eu me lembro uma ministração que eu assisti que falava, né? Tudo que nós conseguimos realizar durante o dia é porque o Senhor permite que seja realizado. A primeira permissão dele é o acordar de manhã, é abrir os olhos. Quantas pessoas não acordam de manhã? Né? A segunda coisa, eu tenho saúde para realizar tudo aquilo que eu tenho vontade, tudo aquilo que precisa ser feito, o que precisa ser feito pelas pessoas que eu amo, né? Mas tem pessoas que o fato de ter saúde para ir trabalhar é um peso. Eu já escutei, pastora, pessoas dizendo assim, eu adoraria pegar uma dengue agora para poder ficar uns 10 dias em casa. Misericórdia. Então eu penso assim, meu Deus, o Senhor dá uma promessa para nós, dizendo que Ele nos ajuda a carregar o fardo, Ele é o socorro, Ele é o descanso, Ele, né? Fardo dele é leve. E acorda tudo isso. Então, assim, olha como está a mente dessa pessoa. Imagina a gavetinha de memória dela do que está cheia. Né? Então, isso, a questão do acordar, eu penso que é o principal, pastora. Então, aí, né, só
fechando isso, né? Fechando nada, porque eu quero falar um negócio. Não, fechando meu raciocínio com relação a essa questão do neurotransmissor. Nós temos aí quantos anos vivendo, ativando neurotransmissores negativos, né? Que vão gerar várias síndromes. Que vão gerar o controle do maquinário principal do Divertidamente. Pronto. O médico falou. E aí, o que começa a acontecer quando você começa com Deus, termina com Deus, né? Cria-se um novo neurotransmissor aí positivo. Você vai criando vários neurotransmissores positivos, os negativos vão perdendo a força, eles vão apagando. A neuroplasticidade não é eles acham, eles comprovam que hoje é possível uma pessoa ser curada da depressão. Sim. Antigamente, o que era? Você foi diagnosticada depressiva, toma um remédio e o resto da vida acabou para ti. Não era assim? Sim. Não era assim, doutor? Correto. Hoje, nunca. Imagina, a neuroplasticidade comprova. Você pode vencer a depressão, você pode vencer qualquer síndrome, pânico, ansiedade, qualquer uma. Você gerando novos neurotransmissores. Isso é possível. Você e pode aí, precisar do medicamento no início, exatamente. Isso, como a tratamento. medicação é Mas importantíssima. não como apoio. mas não como amuleto pro Amuleto. resto da Isso, vida. um apoio. É. Não. Então, você vai começar a ativar novos neurotransmissores e esses negativos, eles vão sumir? Não, você vai lembrar das coisas que você sofreu, né, os traumas, mas é uma cicatriz. Pode bater, Não dói mais. não Não vai dói. doer. Isso é a verdadeira cura. E, gente, precisou a neurociência vir fazer tudo isso. Pra Tá comprovar o que Tá na já tinha Bíblia. falado. Tá na Já palavra. aqui há muito tempo. Exatamente. Então, é automático. Eu já tenho, de verdade, mulheres que passaram comigo há 2, 3 anos atrás ali, num atendimento pastoral, que hoje me abraçam e falam assim, pastora, eu não consigo mais viver sem acordar com Deus e dormir com Deus. E a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu consigo ser feliz mesmo em meio a todo o vento. Uma mulher falou para mim, ela tinha perdido o esposo. Ela entendeu que Deus era o suficiente na vida dela. Ela não cobrou Deus pela situação que tinha acontecido. Perfeito. Teve uma outra que estava num processo de problema físico mesmo, né? Ela tinha uma doença específica e ela falou assim, ela falou do jeitinho dela, né? Eu sei que eu vou glorificar o Senhor com a minha doença. Olha isso, né? A gente sabe que não é bem por aí. Mas ela estava tão convicta, Deus estava com ela, que ela iria alcançar a vitória, ser curada, viver. Mesmo que ela não fosse curada, ela continuaria agradecendo ao Senhor. Por quê? Porque renovou a mente. São neurotransmissores ativados. Isso que você está falando, isso é que ela vai sensacional. glorificar a Deus com a doença dela, vem muito ao forte, não lembro o nome do discípulo, aquele que mancava, usava muleta, e aí Jesus fala para ele... Isso tá na Bíblia? E aí Jesus fala que através da... Tipo assim, que crer numa pessoa perfeita fazendo um milagre é fácil. Agora, quando... Mesmo que não tiver na Bíblia, né, gente? Isso é um fato. A pessoa lá, né, perfeita, curar uma pessoa, ok. Agora, uma pessoa que manca, que usa uma muleta, vai lá, tem o poder de curar o outro, mas não cura a si próprio, né? Aí é muito mais... Não, mas isso, né? a gente vê, por exemplo, eu vou usar um exemplo do nosso bispo. Ele tem um problema na coluna. E quantas vezes Deus usou ele para curar a outras pessoa? Ele fala isso pessoas. no altar. Quantas vezes? É verdade. Quantas E conferências, ele ainda, né? Apesar que hoje ele já tem a cura, né? Sim. Literalmente. Mas, porque eles, Paulinha, quantos eventos nós tivemos na igreja de encontros para cura? E ele teve uma época que ele estava muito ruim, né, Paulinha? Que ele chegou a andar de muleta. Né? Bem no início. Bem no início. E assim, no meio daquele sofrimento. E nós vimos, a partir da palavra dele, muita coisa acontecer de cura. Né? Então, é relacionado ao coração, né? E a entrega. E aí a gente nem viu que ele estava de muleta, que estava de... E aí tudo isso, né? Faz com que, de fato, você consiga uma intimidade com o Pai. Porque se a mente está boa, a alma está boa, automaticamente você vai ter a necessidade de buscar. Vontade, né, faz pastora? sentido você parar tudo. E
permanecer diariamente. Porque você fazer isso uma semana, até 2 meses, mas você fazer isso como um estilo de vida, que é o grande desafio. Porque o estilo de vida tem os percalços no meio. A vida está acontecendo. As coisas vão acontecer. Vai acontecer as coisas com o esposo, com os filhos, nas finanças. Mas qual é a sua seu permanecer? Qual a sua resiliência em sentir a necessidade de ter, de gerar esse neurotransmissor? A falta que a intimidade faz. Então, eu não consigo. Por que você não consegue? Talvez você não está priorizando coisas que não devem ser priorizadas. Talvez você não está entendendo o poder que ele tem. Porque ele não é um Deus de caixinha. Que a gente põe e faz, faz o que eu quero hoje. Estou precisando de tal coisa. Não, ele é o Deus completo. Tanta coisa que eu peço que ele não realiza. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para mim, o que não é bom para mim. E ele vai fazendo, ele vai agindo. Só que eu só consigo ser grata e entender o propósito dele na minha vida, mesmo que não seja o que eu estou enxergando, tendo intimidade com ele. A mente renovada nele todos os dias. E a palavra faz isso. Eu até trouxe, desculpa te cortar, esse texto em uma versão diferente. Eu falei assim, eu preciso ler essa versão para a Nath. Bora lá. Porque eu peguei só os pontos chaves e você, quando começou a chorar, tá bem num que eu marquei aqui. Eu falei, uau, Deus é demais. Mas a questão do pão da vida, a gente precisa entender pelo que a gente trabalha. A gente precisa entender, porque o trabalho não é para ser árduo. O trabalho, a palavra de Deus fala que dignifica o homem, faz com que a gente melhore todos os dias. Meu Deus. E aí começa aqui falando, trabalhem pela comida que permanece. E olha que ele fala, comida que sustenta a vida eterna. Comida que o Filho do Homem providencia. Ele é o que... Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. O real significado das passagens, dessa passagem, não é que Moisés deu o pão para o povo, mas que o meu Pai está agora oferecendo para vocês o pão do céu, o verdadeiro pão. O pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo. E aí vem aquela parte que você chorou. Eles pedirão, então, queremos esse pão agora e para sempre. Aí Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais nem sede e nem fome. E é isto que o meu Pai quer. Que quem vir ao Filho, acreditar nele e no que ele faz e tornar-se o seu seguidor, entra na vida verdadeira. Gente, essa vida nossa não é verdadeira. Sabe o que é a vida verdadeira? É a vida eterna. E ele conclui dizendo assim, minha tarefa, Jesus falando, é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Eita, Glória. Você entendeu? Não dá. Meu Deus, acabamos. Não dá, eu concordo, doutora Cíntia. Eu não sou doutora, eu não sou médica, mas isso aqui eu tenho plena convicção de que a única solução do mundo, da medicina, Jesus, da humanidade, é Jesus. E vai acontecer, porque ele vai voltar, a glória dele vai acontecer. O mundo, Deus está levantando gente influente para a glória dele. Essa globalização é sensacional, sabe? É horrível, é péssimo. Não, é maravilhoso. Por quê? Porque os 4 cantos, essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Teve um dia que eu tava andando na rua e eu olhei pro céu e falei, Deus, um bom dia pro senhor voltar hoje. Volta, abre, vem do céu. Aí veio assim, eu fiquei assim, Maranata, Mas eu falei assim, não, como assim? Ele vai voltar? Tem tanta gente que ainda não conhece. Que egoísta. E aí eu comecei a chorar no meio da rua. Eu falei assim, não pode. Não, volta não. Pera aí que eu tenho muita coisa pra fazer. Ontem à noite eu tava voltando de carro e eu tava
eu vi uma senhora, gente, no meio da Avenida dos Araçás, o carro da mulher e do homem parou. Eles precisaram descer, e um de um lado empurrando o carro, o outro empurrando. Aí o marido entrou para dar o tranco, ela continuou empurrando sozinho. Gente, eu comecei a glorificar a Deus pelo que eu tinha. Falei, Deus, eu nunca empurrei um carro. O Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor sempre, nunca faltou nada na minha casa. Eu moro bem, minhas filhas são saudáveis. Jesus, e eu não podia parar para ajudar, porque tinha uma fila de carro atrás de mim. Eu queria parar para descer do carro. Eu falei, Marcos, para, porque você é louca, você não pode parar agora. Eu falei, não tinha como. E aquela família, aquela situação. Eu comecei a chorar, eu sei que eu fui embora, eu estava indo para sair. Eu falei, comprar os negócios da Kel. E aí eu falei assim, Deus, muito obrigada. Sabe? Posso falar uma coisa? Esses dias, eu e o Rafael, a gente tem muitos momentos nossos, assim, em casa, de bate-papo. A gente gosta muito de ficar, tipo, horas conversando. Aí eu e o Marcos somos assim, muito legal. E eu sentei do lado dele e falei assim, hoje veio muito forte ao meu coração uma coisa que eu quero compartilhar com você. Eu falei assim, como eu tenho que ser grata nessa vida pelo cuidado de Deus comigo. Aí eu comecei a enumerar. Eu nunca sofri um acidente, eu nunca quebrei uma parte do corpo. A única vez que eu fui internada e dei ponto foi por uma cirurgia estética que o senhor ainda me deu condições para pagar e fazer. Eu nunca fui assaltada. Eu nunca bati o carro, já bati, mas assim, nunca bati o carro de me machucar. Nunca passei fome. Sempre morei em casa boa. Sempre tive um ar-condicionado no calor. Sempre tive uma coberta no frio. Gente! Não tem fim. Quando você começa, eu no carro, a gente não conseguia descer no açaí porque não tinha fim. A gente começou a orar, Marcos e eu chorar dentro do carro, porque não tinha fim as bênçãos. Exatamente. Não tinha fim, não tem fim. Se você for parar, não tem fim. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele e a glória dele. Mas só consegue ter esse sentimento e esse sentido, Nath, quem tem intimidade e reconhece que é tudo por meio dele. Tá? Porque se não tiver isso em mente, a pessoa primeiro que não vai reconhecer, e tudo que ela tem não é suficiente, ainda é motivo de murmuração e reclamação, ela não consegue agradecer. É como se tivesse uma escama nos olhos, né, Cíntia? Parece que pastora, fica um tampão. É muito pesado, porque aí a gente volta na palavra de Deus, que quando o Senhor diz lá, que maldito é o homem que confia no homem, né? Então, as pessoas precisam compreender bem o que está dizendo esse versículo, porque está falando sobre... Nossa, vem muito aquilo que eu também sobre, falei. a pessoa confiar naquilo que ela própria é capaz de conquistar. Aí a gente acha que não tem Deus em nada. Isso, e aí é aquilo que eu lembro de manhã. Senhor, eu vou trabalhar porque o Senhor... Primeiro, eu pude acordar. Segundo, eu pude, né, respirar. Estou viva, fico de pé. Né, em crises minhas... Tem um emprego. Gente, tem um emprego. De hoje. Gente, até isso. Mas sabe o que eu fico pensando? De manhã, eu tenho muito, assim, essa questão de orar a Deus. Eu gosto muito através da natureza, né? Então, às vezes, eu estou orando, eu olho para Tite, assim. Aí eu falo... Meu Deus, foi o Senhor que fez, né? Eu falo isso, eu falo assim, a criação é tão linda. Minhas filhinhas, falo assim, vocês são criação do papai. E Deus, aí eu olho pra Titi e falo, o Senhor fez você e deu você pra mim, porque Deus me ama, né? Uma coisa tão simples, né? Um cachorro que estava jogado na rua e eu catei e dentro de casa. Então eu falo assim, aí às vezes eu olho e falo, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, porque a partir da tua vontade... Eu pude acordar hoje, eu posso trabalhar e, através do suor do meu trabalho, conquistar as coisas que eu tenho vontade. Então, do início, desde a saúde que Ele me dá, até a possibilidade de alcançar coisas materiais, que a gente fica feliz também, tudo é do Senhor. Né? Então, a gente reconhecer isso. Né? E Jesus é o pão da vida, pastora. É só isso. Quando eu estava montando, né, até comentei com elas antes de começar, alguns insights assim que o Espírito Santo toca meu coração e vem muito forte agora assim para falar, que não sei se tem muito a ver com o que a gente está falando, mas tem e tem a ver comigo e com a Cíntia, e eu achei muito importante falar isso para vocês, principalmente mulheres, homens também, mas nós mulheres às vezes temos necessidade de desabafar com uma amiga, conversar com alguém, né, talvez sobre um problema ou algo que está passando na vida,
recorrer à palavra de Deus sempre, né, em primeiro lugar. Só que uma coisa que vem muito forte ao meu coração para falar agora, para alguém que está assistindo isso, né? Você falou ontem também isso lá. Você ter pessoas de Deus para, em momentos que você está indecisa, que você está passando por algum momento muito complicado da sua vida, você ter alguém para você conversar e contar, porque o diabo, ele confunde às vezes a nossa mente. E se você vai conversar com uma pessoa que não vive os princípios, não tem embasamento na palavra, ela pode acabar com a sua de matar vida você. por, às vezes, um negocinho assim que tá passando na sua cabeça, né? E a Cíntia é uma pessoa na minha vida, eu falei isso até terça-feira para ela, que eu sou muito fechada. Eu não sou uma pessoa que gosto de compartilhar alguns problemas internos meus ou questionamentos. Eu sou muito de ir para Deus, de conversar com meu marido. Mas a semana passada eu me vi em uma situação que Deus tocou muito forte no meu coração, que eu tinha que conversar com alguém de Deus. E aí a pessoa que eu escolho sempre é ela, porque eu tenho uma intimidade muito grande e ela me conhece muito também. Corta caminho, né? Você não precisa ficar explicando muito. Ainda para ajudar, a gente é vizinha, né? Então, se corta caminho mesmo, pastora. E aí, quarta-feira, depois da célula, eu pedi para ela orar por mim. E a gente teve um momento de amigas mesmo, irmãs em Cristo. Lindo, né? Eu chorei, ela chorou, ela orou por mim. Eu não estou passando por nenhum problema. Às vezes são questionamentos que o diabo coloca na cabeça da gente, né? E você fica em dúvida. E como é importante você desabafar ou você ter uma pessoa que realmente deixa o Espírito Santo agir na vida dela e através da vida dela para ajudar você, para curar você, né? Para fazer você entender o que realmente às vezes você leu na palavra de Deus, mas não compreendeu. Sim. A importância de você ter pessoas perto de você que está vivendo uma vida real com Jesus. Eu acho isso, assim, muito importante falar. Uma coisa que eu gosto muito de pensar, Nath, é que eu não confio em quem não lê a Bíblia. Né? Eu jamais vou querer eu vou pedir uma ajuda, vou pedir um conselho de quem eu não admiro. E a minha admiração é voltada para as pessoas que seguem a palavra de Deus. Eu não tenho ídolos fora da palavra. Então, toda vez que eu preciso de algo, eu sempre vou buscar em quem eu confio, porque as pessoas que eu confio são as pessoas que me aproximam de Deus e são pessoas que são íntimas de Deus, porque eu sei que os conselhos sempre serão certos. Fala aquilo que você falou para mim, que foi até tema de uma célula de comer, que é comer na mesa, que você falou de... Teve a pastora vai lembrar, foi há umas 2 células atrás, que estava falando sobre... É mais ou menos a mesa do escarnecedor, né? Então, quem está no mundo está se alimentando do alimento que não vem do céu. E mal a pessoa sabe que ela está se alimentando do alimento que são consumidos na presença e junto com mortos, né? São alimentos mortos. E o que eu estava explicando na célula para as pessoas? As pessoas que se alimentam com coisas do mundo, elas não têm essa percepção de que elas estão comendo para a própria morte, né? Comendo as coisas do mundo, aceitando as coisas que não vêm de Deus. É o famoso nada a ver, né? Isso, nada a ver, né? Tá então, bem. assim, então ela vai se alimentando das vaidades mundanas, dos alimentos que o mundo oferece, que parecem ser tão prazerosos, até porque o pecado, ele tem que ser prazeroso para levar a pessoa a pecar. Né? Ninguém vai pecar porque pecado é ruim. Né? As pessoas pecam porque ele é sedutor. Mas a gente que aprende a comer o alimento certo, nós estamos falando do pão da vida hoje, né? E o nosso alimento é a palavra de Deus. A gente come para a vida eterna. Né? Como a pastora acabou de ler aqui para a gente. Né? Trabalhem pelo alimento certo. O alimento do mundo, permanece. a gente come na presença... de mortos, né? E mortos ali naquele estudo que a gente estava falando são as pessoas que não têm a vida eterna, né? São as pessoas que não querem saber de Jesus, não vivem Jesus, não aceitou ele, né? Como
meu Deus, né? Como o nosso Como Pai tudo. eterno, como tudo, né? Porque, pastora, acho que é até legal. Vou aproveitar que a pastora tá aqui pra gente. Eu tenho vontade de falar tanta coisa. Aqui é sem mimimi, É, viu? sem Aqui mimimi. é o que tiver vontade de falar, não tem corte. Não vai agradar todo mundo, porque nem ele agradou. Sabe por que eu quero aproveitar O a mundo pastora? matou ele. Porque ela é pastora de casais. Jesus Né? cobre eu. Bora. Pastora, responde pra mim. Se eu estiver no Por meu quê? alcance. Pastora, por quê? Porque assim, a senhora é pastora de casais e eu trabalho com casais, né? Em terapia. Pastora, uma das minhas maiores dificuldades. Até essa semana eu pensei, falei assim, acho que eu vou marcar um horário que a pastora fala com o pastor Marcos. Pra eles me orientar em algumas coisas. E eu vou marcar mesmo. Pastora, por que tantos casais têm dificuldade de abandonar velhas práticas para poder viver o melhor de Deus no casamento? Isso é um clássico, vem de Adão. Isso é um clássico. Assim, eu vou responder bem curto, né? É o orgulho. Não tem outro jeito. Que foi que nós falamos Se ontem. você não ceder, né? É uma coisa que eu sempre falo. Você precisa aprender a perder a sua razão para não perder a pessoa. Meu Deus. Se você ama, você perde a sua razão. E tá tudo bem você perder a razão. Porque um Amém. dia a outra pessoa, por mais que você passe anos perdendo a sua razão, um dia aquela pessoa vai entender que acho que eu posso perder a razão dessa vez. Ai, pastora. Entende? Acontece. Eu vi isso dentro de casa com os Sim. meus pais, sabe? Eu vim de uma criação muito fantástica, mas meu pai era o homem, sabe? A palavra dele era final, se estava correta ou não. E quantas vezes eu vi minha mãe cedendo? Quantas vezes? E eu sabia que ele estava errado, mas ela cedia. Entende? E isso me fez a melhor filha do mundo. E hoje, o que eu sou para o Marcos veio dessa renúncia da minha mãe, sabe? Porque tem coisas que eu preciso renunciar. Não tem jeito, porque ele é o homem da casa. Andar com Jesus. Não, e aí, vamos lá. Se você não consegue ceder para quem você está vendo, como que você vai ceder para quem você não vê? Exatamente. Entende? Então, eu sempre falo isso na questão, quando a gente fala nesse tabu da submissão da mulher, né? Ai, parece que submissão é um encosto. É um problema, né? Nossa, que absurdo. É uma anulação, homem né? nenhum vai... Não é isso, gente. A submissão, quando você entende o poder da submissão, você usa ela a seu favor. Amém. Por quê? Porque o fato de você entender que você pode ceder para um melhor benefício do andamento do seu lar, que não é uma casa, é o seu lar, para que seus filhos se beneficiem, para que o seu marido se beneficie, para que as suas finanças se beneficiem, porque uma mulher sábia é aquela que sabe o momento de ceder, de falar e de gastar. Ela sabe o momento correto. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá. E tá tudo bem. Às vezes, tem homem que é... Eu falo porque meu esposo, ele é muito bom. E eu sei que não dá. Mas por ele ser do jeito que ele é, ele fala, não, amor, tá tudo bem. Eu falei, eu sei quanto você ganha. Não dá. Entende? Ele, nossa. Sabedoria. Exatamente. Então, assim, tudo é do orgulho. E não adianta. O casamento, ele é uma escola que só passa de ano as pessoas que sabem ceder. Perfeito. Os orgulhosos, os prepotentes, os arrogantes, eles reprovam. Perfeito, pastora. Te ajudei? Posso fazer um recorte desse? Olha lá, salva de palmas. Vai ter um corte. Faz um corte que Todo mundo. a hora que o casal marcar Você vai sessão, soltar. eu falo, Aperta o play. primeiro assista esse vídeo. Depois você vê se você quer continuar pra vir aqui ou não. Você quer vir de novo? Você quer vir mesmo? Primeiro assiste o vídeo. Tá? Não vou precisar. Eu vou. A falência, pastora. Pronto, fala. Não vai não. Você vai abençoar em outras áreas, em nome de Jesus. Mas Tem eu muito vou conteúdo fazer aí. esse recorte aí, pastor, e vou fazer a pessoa marcou um horário, assiste esse vídeo primeiro. Já vem com esse vídeo decorado e chega aqui só A pra gente pessoa vai discutir. desmarcar, mas antes de passar o vídeo, faz pagar.
Olha, eu vou te passar um vídeo. Esse vídeo tem um custo. Isso. Que é 50% do atendimento. Caso você já se resolva nele, você vai ganhar os outros 50%. Entendeu? E eu E tá ganhei tudo 50% e bem. tá tudo certo. Não, esse Uma dia- família salva. Esse dia eu ainda tava pensando, eu falei assim, meu Deus, essa semana eu preciso falar com a pastora, né? Porque tantas dúvidas no meu coração, pastora, né? E eu falei assim, eu preciso ir lá, pelo menos pra ela orar, pôr na minha mão na minha cabeça e falar assim, Abençoa, descansa. Jesus. Gente, é a sabedoria do Senhor mesmo. E eu acho que todas temos, né? Somos casadas, né? Nós já temos aí uma jornada a dois. Eu falo que casamento faz a gente melhor. Torna nós eu concordo. melhores, porque assim, eu sempre falo pro Marcos, se eu fosse uma mulher sozinha, eu seria insuportável. Porque essa sou também. eu sou toda metódica, eu sou assim, sim, não, não. Eu vim de uma criação assim, eu sou assim, sim, não, não. Aí o pessoal, você parece um rolo compressor, ok. Mas assim, são princípios, e princípios são inegociáveis. Sim. Tem coisa que não dá para negociar. Não dá para você ser doce com princípio. Princípio é princípio. Você é doce com alguma outra coisa, mas princípio Não dá. chegou aqui, né? Ai, é porque eu só flertei. Meu, é princípio. Não dá. Ai, mas é que eu só peguei e não falei pra ele. É princípio? Não dá, você tá errada. Exato. Ai, a história é muito dura, mas é princípio. Mas tem que ser. Você tá entendendo? A gente pode até falar, amor, você tá errada. Mas vai sair o tá errada. Aham. Não tem Não jeito. Tem dá pra outra coisa pra concordar. falar. Não tem outra É. coisa pra falar. Então, assim, o casamento torna a gente melhor. E a questão de você entronizar Jesus no casamento, gente, se toda a família... É por isso que a gente, né, tem o Face para Casais. Eu lembro da gente conversando com o bispo, né, ele falou, eu quero uma vacina. Ele podia ter trago outros encontros de casais. Ele falou, eu nunca quis nenhum. Eu quero uma identidade nossa. E eu fiquei feliz que Deus entregou isso, né, pra gente, como igreja, como amor e cuidado. Por quê? Porque é um dia inteiro, vou fazer uma propaganda aqui, que começa às 7 da manhã, termina 8, 8h30, no máximo 9 horas da noite, mas que você aprende a construir o seu casamento dentro de um princípio, que é Jesus. Não é lá para você olhar e falar, ai, eu te amo. Não é isso. É você entender qual é o seu papel como homem, qual é o seu papel como mulher e como juntos vocês podem entronizar Deus. Sabe, esse livro, O Esplendor de Deus, do John Bevere, que eu comecei falando aqui, que eu tô lendo, ele fala mesmo nessa questão de você temer a Deus. E temor é diferente de medo. Exato. Você entende? O povo, um clássico de Moisés ali. Deus queria intimidade com o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Deus queria se encontrar com o povo. E o que aconteceu quando ele tirou o povo? Deus chamou o povo para um encontro. O que o povo fez? Não, Moisés, vai, temos medo. E Moisés, ele subiu ali não com medo, mas com Temor. temor. E temor é muito diferente. E o temor, gente, isso é tão grande. É. A mente expande quando você entende isso e cita o que tem na palavra. O temor de Deus é a causa de não sermos consumidos. E a questão de você ser consumido não é só você ser deteriorada, desfragmentada. Não, é de você não ser consumido na sua mente, você não ser consumido nas suas atitudes, no seu orgulho, no seu egoísmo. O temor do Senhor te conserta. É lindo. É lindo. demais. É forte demais. Então, entronize esse pão da vida, na sua casa, nos seus negócios. Porque Casamento. no seu casamento, isso envolve todas as áreas da sua vida. Se você entender o verdadeiro poder do pão da vida, do que ele é, do poder que ele tem para resolver. Meu, você não quer outra coisa na sua vida. Você não quer. E eu vou te falar, não vai passar fome. Não vai. Você não vai passar fome. Me dá desse pão, me dá dessa água, porque ela é eterna. Sabe? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. Ufa, né, pastora? Ai, Quando meu eu começo, Deus. eu falo. Deus. É muito gostoso. Desculpa. Imagina!
consigo afastar. A gente Não, fica você tá aqui por hipnotizado, isso. né? Pastora, volta. Volta. A gente fica hipnotizado de ouvir e pensar, né? Porque é É o muito poder forte. da palavra. É a palavra. Olha, E quando a palavra diz, né? A fé vem do Dá um pouco da ouvir. sua água. Eu dou, Vou bebe. descobrir seus segredos. Não sou nojinho. Não, nem um pingo. E assim, quando a palavra de Deus diz, né, que a fé vem do ouvir. Então, e isso é tão importante pra gente. Olha a importância da gente estarmos no meio de pessoas de Deus que falam sobre princípios, né? Que falam sobre fé, que falam sobre... Que é aquilo que eu tava falando, no momento, principalmente da angústia, do medo, da confusão, você ter uma pessoa de Deus Isso. pra te orientar. Sim. Ué, não sim. aconteceu com seu marido? Foi lá e falou, Foi. larga da sua mulher? Foi. Gente, olha que absurdo. Uma pessoa que não é de Deus dá um conselho, ela pode destruir a vida da outra pessoa sem glória a saber. Jesus, que o Senhor já estava na nossa vida, já tinha um propósito para nós. Aquela palavra não entra no coração, né? E cá estamos, né? E cá estamos eu e o Ricardo. Mas eu me lembro, porque, pastora, foi num momento muito difícil da minha vida, em especial da minha vida, que eu estava passando por um momento muito difícil. Então, quando isso chega, eu não conhecia Jesus ainda. Não, e isso chega, não ia matar só o Ricardo, ia matar É. você. Porque você ia falar assim, eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Eu acabei com a vida do Pastora, homem da minha vida, mas que eu amo. Sabe de uma coisa que é inferno. muito interessante? Que quando isso acontece, eu estou começando a andar com Jesus, ainda não conhecia esse Jesus pão da vida. E nesse momento eu questiono. Né? E eu começo a questionar. E ontem, eu não estava nem marcado para contar isso lá ontem, né? Na ministração, mas como que o Senhor, ele revive isso na nossa mente, né? E porque possivelmente alguém está passando por isso, eu acredito muito nisso em Sim. propósitos. Nada do que a gente vive e é em vão. na hora que eu lembrei disso, eu olhei para o Ricardo, que estava assim, né? Na primeira cadeira. Bonitinho. E eu vi o olhinho dele brilhando, assim, né? Porque eu sempre brinco com ele, que eu falo assim para ele... Meu amor, você nunca vai arrumar uma mulher tão maravilhosa como eu. É isso mesmo, amiga. Faz assim, ó. Eu Mais também maravilhosa falo. do que eu, né? Fala a pessoa perfeita pra você. A tampa e a panela. Se é a panela, que você é maiorzão, sua tampa que sou menorzão. É panela de pressão. Eu sou a panela de pressão. O Rafa fala pouco, mas quando fala, pronto, falei. Mas, pastora, esse é o princípio mesmo, né? E quantas... Porque, assim, nós passamos por problemas no casamento. Lógico. Tem altos e baixos, dificuldades, todo mundo tem. Mas quando a gente tem Jesus, ele é a base sólida mesmo. Ó, Né? na quarta-feira, vou contar a intimidade aqui, já que a gente tá falando testemunho e eu acho que Deus não faz as coisas, né? À toa. Você vai ter que se manifestar em breve. Eu cheguei da célula quarta-feira chorando muito. E como é bom, né, ter pessoas de Deus ajudando a gente. E a gente também, você falou isso, entendendo as nossas fraquezas, né? Sim. Para mudar. E a importância de Jesus no casamento, na nossa vida. Eu cheguei na quarta muito emocionada em casa, com muita unção do Espírito Santo. E aí eu tive uma conversa com o Rafael, né? E que incluía até pedido de perdão por Uau. algumas coisas, porque as pessoas acham que pedir perdão é quando trai ou quando mente, coisas assim, muito... E não, pedir perdão, eu falei pra ele, Rafael, antigamente, quando eu era ríspida com você, ou quando eu era grossa com você, tava tudo bem pra mim, porque não tô nem aí. Hoje, quando eu sou ríspida ou sou grossa com você, na hora o Espírito Santo Te incomoda. me incomoda e eu choro e eu fico mal, não é nem porque eu fui ríspida primeiramente com ele, mas porque eu desapontei Jesus. Exatamente isso. E aí ele Isso me... é o governo do Espírito Santo é. sobre você. Ele te governa. Exatamente. Quando ele te governa, não faz mais sentido as atitudes antigas. E aí eu pedi perdão pra ele e aí ele falou uma coisa que eu quero que ele fale aqui, que eu falei que eu tô tentando mudar, que eu luto com a minha carne todos os dias, porque pra quem Ela não não sabe, melhora nunca. Pra quem não sabe, gente, a Nath, que vocês veem aqui na internet,
é uma Nath, né, perfeita, porque aqui só mostra o que a gente quer mostrar. Não tem uma câmera. Na verdade, tem uma câmera que grava 24 horas na minha casa, tipo Big Brother, mas não vou colocar aqui para vocês verem. Mas a Nath é uma pessoa que tem na essência, na personalidade, um egoísmo que já foi citado aqui. Eu sou um pouco grossa, às vezes muito grossa, mas o Espírito Santo tem trabalhado muito em tudo isso, porque eu dei autoridade para ele me mudar. Eu falei, Espírito Santo, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero ser egoísta, eu não quero ser grossa, eu não quero ser ríspida. Se eu tiver que falar uma verdade para alguém, que eu fale com amor, que as pessoas possam ver essa verdade fluir dos meus lábios com amor e não como grosseria. Então, eu venho pedindo muito isso para ele. E aí, quando eu pedi perdão e falei essas coisas para o Rafael, e eu falei, eu tô tentando, né? Todo dia eu tô orando, eu tô pedindo para Jesus me mudar. Você fala, não sei se você vai lembrar, mas para mim marcou muito, porque naquele momento era um pedido de perdão. E ele falou assim que como é bom ver a minha mudança em Cristo, que ele observa, ele vê como eu estou tentando, como isso me emociona, porque é uma luta. É uma luta da carne com o espírito e influencia a pessoa mais importante da minha vida. Que você mais ama, a minha família, que é o meu marido. Então, assim, eu amo o meu marido, né? Eu também amo Jesus. E às vezes eu faço coisas que desagradam a Jesus, às vezes eu faço coisas que desagradam ao meu marido, que são as pessoas, né? Primeiro Jesus, que eu mais amo, Deus, né? Amém. Espírito Santo, a Trindade. E depois eu me amo, mas em consequência amo o meu marido, que é a minha família. E às vezes as pessoas, elas não conseguem olhar para dentro delas e ver essa fraqueza para fazer com que a relação dela com Jesus e com o marido, falando do casamento, flua de uma forma melhor, de uma forma mais agradável, de uma forma em paz, mesmo mediante aos defeitos que essa pessoa carrega, né? Que pode ser modificado e melhorado através do Espírito Santo. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu agradeço a Deus, ao Espírito Santo e Jesus Cristo por isso. Na verdade, o que eu falei para a Natália no dia foi que eu aceitei ela como ela era. Ah, é verdade, você falou isso também. Eu pensei que você ia falar disso aí. Eu falei, Natália, eu te aceitei como você era, porque eu não via a maldade que as pessoas costumam ver. Eu via a Natália por dentro. Legal. Eu vi que aquilo era uma casca, era realmente uma forma de defesa, né? Porque o mundo foi, por mais que ela tenha tido uma boa vida, ela foi muito magoada. Ela não veio de uma família estruturada em Jesus. Por um tempo, sim. Foi por isso que ela tinha boas lembranças e por isso retornou à casa, né, a Deus. E eu conseguia ver esse além. Só que muitas vezes eu era a pessoa que explicava aos terceiros, os quartos, que a Natália não era grosseira, que ela não estava... Eu tentava defender, sabe? E hoje ela muda com carinho. Ela toma cuidado com as palavras. E assim, lógico que é bom para todo mundo. Principalmente para ela. Porque quantas pessoas ela magoou à toa. Magoou sendo só verdadeira. E às vezes a verdade, ela não é oportuna, né? Em um ambiente não cristão. A verdade, ela é muito boa no ambiente cristão, onde a gente tem que falar das coisas. E todo mundo entende. Todo mundo entende. Agora, falar as verdades no ambiente não cristão, às vezes você se torna uma pessoa não querida. E eu sempre falava para todo mundo, a Natália é a pura sinceridade. Ela só quer falar a verdade. Mas a verdade às vezes incomodava. E às vezes eu não sabia falar essa verdade, né? Hoje eu entendo que a gente pode ser verdadeiro com o próximo com amor. Eu não preciso ser um isqueiro, né? Eu não preciso acender uma fogueira em meio a uma situação que muitas vezes eu fiz isso, né?
quando o Espírito Santo não estava aceso dentro de mim. Muitas vezes eu falei o que não devia falar naquele momento, poderia ter falado depois, né? Então, esse crescimento, esse amadurecimento com o Espírito Santo, né? Ele é muito gostoso quando você começa a enxergar. Tanto quando você erra, porque imediatamente ele já chama a sua atenção, né? Na hora. Que eu fico mal, com vontade de chorar. E aí eu já peço perdão para Deus. Às vezes, no momento, eu ainda não consigo pedir perdão para a pessoa que eu fiz aquilo. Mas eu oro para Deus me preparar para esse momento também do pedir o perdão, né? Porque também não são todas as pessoas que você vai pedir perdão que vai entender que você está passando por um processo, né, de reestruturação, que Jesus está te moldando conforme você tem intimidade com Ele, né, e que você pede, que não é do dia para a noite, que hoje eu vou tentar falar com mansidão. Ainda eu até comentei com ele, eu falei assim, eu tento e eu estou tentando muito, mas eu sou mulher. E o dia que eu fui assim um pouco grossa com ele, eu estava menstruada. Os hormônios. E aí, esse dia à noite, eu orei para Deus e eu falei assim, Deus, o Senhor sabe que eu estou menstruada. Eu falei desse jeito para Deus. Eu falei, o Senhor sabe que os meus hormônios estão à flor da pele. Mais do que eu, o Senhor me conhece, então não posso ser hipócrita com o Senhor. Não tem como. Eu estou ali diante dele, né? Que conhece todos os meus sentimentos. Então, papai, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu quero mudar, eu quero melhorar. Então, me ajuda até quando os meus hormônios estão à flor da pele. Porque eu preciso ter esse domínio próprio. Eu preciso entender que mesmo com o hormônio à flor da pele, eu tenho que ter o fruto do Espírito. Eu tenho que ter amor, eu tenho que ter mansidão, bondade, né? domínio Eu tenho que ser pacificadora, alegre. mesmo com os hormônios à flor da pele. Mas é um aprendizado, não é do dia para a noite. Nath, o reconhecimento de que você precisa, né? Então, assim, eu acho que não tem força maior que existe em nós, senão a força do querer. Né? Então, a gente reconhecer que precisa dessa ajuda do Senhor, porque Ele tem controle, né? Até dos nossos hormônios. Mas o reconhecimento de que realmente, Senhor, sozinho eu não dou conta. E por que a gente vê hoje assim, muitos casais tendo muitos problemas de relacionamento? Por confiar na própria força, né? De achar que o conhecimento que ela tem é suficiente, quem ela é suficiente, né? O Rafa foi muito pertinente agora em falar a respeito da sua família, tudo, porque a base familiar, ela vai conduzir muito, né, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, até quando a gente começa a ter essa intimidade de conhecer Jesus mesmo, para a gente compreender que a gente não precisa carregar, né, aquilo que não é tão positivo assim da nossa família. Podemos negar nossa genética. Podemos lutar contra ela. Doutor falando. Não, mas é real uma isso, realidade. não é só espiritual. Eu tentei negar a minha genética. Assim, eu continuo tentando negar as partes negativas e pegar as partes positivas da minha genética. E se tentar fazer. Agora, o doutor falando uma coisa, sendo cristão. Doutor cristão. Adoro! Ai, olha que nome lindo, doutor cristão. Adoro! Então eu quero ver você conseguir negar a sua genética sem tentar ser a semelhança de Jesus. Impossível. Impossível. Porque você vai não errar. Tem remédio. É porque não tem treinamento. Não tem coach. Você Rafa, tem que sentir o amor de Deus. O único modelo perfeito é Jesus. Exato. Não existe outro modelo a ser seguido. Por isso que a gente fica constrangida, porque quando você lê a palavra de Deus, quando você conhece Jesus e você faz algo... Lembra aquele dia que eu te falei que você estava saindo de casa e eu falei assim... que eu falei até na internet, que hoje eu penso assim, se Jesus vivesse homem hoje, aonde ele iria? O que ele ouviria? Quem seriam os amigos? Quem seriam os amigos? Quem ele convidaria para ir na casa dele? Como ele, né, se comportaria diante a uma situação? Meu, já responde muita coisa. Porque se você conhece Jesus, que viveu há tantos anos atrás, mas
se ele vivesse humanamente hoje, ele seria o mesmo Jesus. Sim. E dá para viver conforme Jesus nos dias de hoje. Ele deixou Claro isso que dá, para né? nós, né? O que você tem provado aí é a plenitude do Espírito, né? Cada um, né? Tem vários nomes aí, batismo, poder, plenitude, o nome que você quiser dar. Mas é essa completude, ele te completa e ele faz com que você detecte. É como um radar mesmo, vai passando, vai detectando tudo que está errado. Pipou, vamos arrumar aqui. Arruma aqui. E assim vai. E isso vai ser até o último respirar seu. Isso não é ruim, Nath, sabe? Porque isso vai fazer com que a gente sempre queira ele. Sempre busque ele. Né? Porque ele é o único que é fonte inesgotável. Ele é o pão da vida. Acabou. É. Plim. Sabe, Eu acho que eu tenho um plim aqui. Você deu um plim? Ai, que lindo. Fala aí de novo, Nath. Ele é o Pão da vida. Pastora, vamos deixar uma dica aqui, né? As pessoas estão, assim, num tratamento estético, aí ela pega fotos de uma pessoa que é o modelo para ela e cola na porta da geladeira, né? Eu já fiz isso, não cheguei a alcançar. Parei no caminho. E tinha uma moça muito bonita que eu seguia na internet. Eu falei, gente, o cabelo dela parece comigo, o corpo não, mas eu vou ficar com o corpo dela. Eu achava ela tão bonita, peguei uma foto, recordei, colei na... Todo dia eu olhava, a hora que eu abria a geladeira, eu falava, não vou abrir a geladeira, porque eu vou ficar assim, né? Do modelo lá, e deixei na porta da geladeira. Aí a gente vai descobrindo que isso não é importante. Que a gente precisa colar A Bíblia, Jesus na geladeira. Na geladeira. Cola versículo que é melhor. Isso, que é melhor. Porque a gente precisa, antes de qualquer coisa, mudar a mente e o coração. Né? A gente... E o corpo também. E o corpo também, Porque porque ele é o ele templo do É o Espírito templo. Santo. Isso. Mas aí a gente só alcança essa meta Eu quando a gente está em paz, eu né? quero marcar um podcast exatamente, eu já tenho até a pessoa no meu Legal. coração, mas ainda eu vou orar. Que eu quero trazer aqui para realmente falar sobre a importância do corpo e corpo mesmo saúde, por ser o templo do Espírito Santo. As pessoas negligenciam muito isso. E está em alta porque o Luciano Subirá, ele emagreceu, né? E ele emagreceu porque Deus mostrou para ele, né? É o propósito. fortíssimo. É fortíssimo o testemunho o bispo, dele. né? Emagreceu por conta disso. Porque a gente negligencia o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e é através desse corpo que nós vamos cumprir o propósito que Deus deu pra gente. E me vem uma pessoa muito forte na minha mente, que é a Joyce Meyer, que tem 83 anos e viaja o mundo inteiro com 83 anos, prega 1-2 horas em pé, porque você não vê. De Tem até uma salto. cadeirinha de salto. Você vê uma cadeirinha que às vezes ela dá uma senta um pouquinho, sentadinha. E aí a gente pensa, se aquela mulher não tivesse cuidado da saúde, porque ela treina e ela fala, né, que ela treina, ela se alimenta bem, morando nos Estados Unidos, que é muito mais difícil do que morando no Brasil. Extremamente caro comer bem lá. Ela tem 83 anos e ela vive o propósito dela até hoje. A gente não sabe até quando ela que ela vai viver, mas ela fala Que ela tá fazendo por onde, né? que ela quer Vai viver partir pregando, ela quer partir levando ainda a palavra de Deus até o último dia da vida dela. Valnice Milhomes Valnice. tá nessa mesma pegada. E isso é tão interessante, gente. Eu depois que eu tive Elice, né, eu sempre tive dificuldade de emagrecer, né? Eu venho de uma família obesa. E depois que eu tive Elice, eu precisei retomar, né? Eu estava na pandemia, eu cheguei a 100 quilos. Lembro quando o Dr. Leves falou, você quer saber quanto você tem? Eu falei, precisa mudar alguma coisa agora? Ele falou, não, então só depois. Eu cheguei a 98 quilos, grávida de Elice. E demorei um período para chegar no meu peso e parei. Eu não cheguei no meu peso, eu parei no 78 e fiquei. Só que eu tenho 1,60 m. Não dava para ficar. E aí o que começa a acontecer? Você começa a ficar irritada, lenta, cansada. Nada tá bom. Você tem o melhor colchão, mas não tá bom. Você tem o melhor sapato, mas dói o pé. E assim vai.
E eu falei, não, eu preciso mudar isso. Eu preciso chegar no, né? O meu alvo é 65, eu tô com 69, eu ainda tô nesse processo. E permanecer nesse processo, entende? 60 nunca, eu vou conseguir por conta da minha... só que a minha nutricionista tá, né, nisso comigo. E aí, o que que acontece? Ou você entende que você precisa viver melhor o tempo que Deus tem para você, porque não é só viver, é viver bem o tempo que Deus tem. Então, você começa a fazer associações. E aí tem o lado que você tem um tempo, que é o tempo de Deus. Só que às vezes pela Você negligência, você vai antes. Você abrevia que não esse quer dizer tempo. que você não vai para o céu, você Não, vai. Só que aquilo que Deus encarregou para você fazer, você você abrevia. não conclui. Não, você Porque não você não cumpre cuidou, tudo. você não cuidou do templo do Espírito Santo. E aí você precisa começar a fazer associações, né? Eu vou tomar água ou refrigerante? Aham. Eu vou pegar um hambúrguer ou uma omelete? Eu vou comer uma lasanha ou um bom grelhado? Gente, hoje o mundo tem muita opção. Aí fala assim, eu não consigo mudar meu paladar. Cara, eu fico maravilhada com esse negócio de nutrição, é muito legal. Eu não valorizava isso, mas é muito legal. O nosso intestino, né, doutor, é o nosso segundo cérebro, né? Sim. Né? Ele tem tantos, E ele vicia. Ele tem quase tantos neurônios quanto o sistema nervoso Eu central. descobri isso. E ele vicia. Se você se alimenta muito de porcaria, ele sempre vai querer pedir a porcaria. O seu corpo só pede o que você dá para ele. E aí, por exemplo, hoje eu posso dizer, eu tenho prazer de comer uma omelete com um frango do que um hambúrguer. Sabe? Por quê? Porque eu mudei isso. Eu mudei o meu intestino, nem foi minha mente. E aí, quando você vai para a palavra e fala que, né? Paulo falando lá a renovação da mente, é perfeito, é completo. Sinceramente, eu quero viver até os 120 anos cumprindo o meu propósito, tomando banho. Entendeu? Eu amo viver. Amando o meu Amo. marido, sabe? Sendo extremamente... Sabe assim, eu quero mesmo poder ouvir meus netos falando assim, minha avó põe você no chinelo. Sabe como é? Paula Verônica, minha avó poderosa. Você tá entendendo? Enrugadinha, mas tudo certo. Mas até lá vai existir mais botox, eu mais me tudo. vejo aquela senhorinha Entendeu? forte, com as tatuagens, meio pendurada já, Assim, porque a mais- pelanquinha, né? Mas tem um musculinho ali. E eu aqui, ó, porque agora eu me vejo aqui, filha, ó. O meu negócio aqui, ó. Eu me vejo aqui, ó. A senhorinha aqui, ó. E do a gente precisa, nós precisamos almejar o nosso futuro. Nós só conseguimos viver o presente com uma fotografia do futuro. Qual é a sua fotografia do futuro? O pastor na liderança, que começou agora, Na mentoria. né? Na mentoria. Ele fez um exercício com a gente, que eu até comentei com o Rafael, que você fechava o olho e aí você imaginava como... Uma vez o Rafael... Por que eu contei pra ele? Porque uma vez o Rafael, quando a gente começou a namorar, ele fazia muita entrevista comigo. E naquela época, eu não tinha essa mansidão de Jesus. Aí tem uma entrevista que ele até tava filmando. Ele falou assim, Natália, quero te fazer uma pergunta. Eu falei, vai entrevistar outra pessoa, porque eu não quero Eu tô com responder. sono. Eu tô com sono, tchau, beijo, nem me liga. Mas mesmo assim, ele fez essa pergunta um dia. Acho que deve ter até gravado no celular dele. Com certeza. Aí ele fala assim pra mim, como que você se vê daqui a 10 anos, né? 5 5 anos. Aí o que eu respondi? Eu não lembro, tipo, não vejo nada. Né? Tipo, alguma coisa muito... falei, como você se vê daqui 5 anos? Ela falou, aqui. A doçura. E aí, quando o pastor fez isso, Na hora você lembrou daquele momento. Na hora eu Foi lembrei teletransportada para aquele momento. do Rafael falando, como você se vê daqui 5 anos? E eu falei aqui porque, na verdade, eu não tinha... Perspectiva de futuro. Não tinha esse negócio sonho, de um querer, horizonte, de saber. E quando você não tem o é, futuro, qualquer presente serve. tá bom. Aí, quando o pastor falou pra fechar o olho, né? Aí era pra gente imaginar 5 anos e 10 anos. E aí eu escrevi tudo no papel. Aí depois fez uma roda com várias pessoas e aí a gente falou uma pra cada network, pessoa. né? Mas a hora que eu falei pro Rafael, eu tô fazendo faculdade de educação física, né? Já tô estagiando. Então, é uma coisa que eu amo. Só que nesses 5 e nesses 10 anos, quando eu fechei o olho e pedi pro Espírito Santo também me conduzir,
O Rafael até falou, mas não teve nada relacionado à educação física. Eu falei, então, mas é o que naquele momento o Espírito Santo tocou no meu coração. E aí, coisas que eu nunca imaginei colocar daqui 5 anos e daqui 10 anos, porque eu sempre falei que eu não queria, era filho. Daqui 5 anos, meu filho vai ter 3 anos, 4 anos. Daqui 10 anos, meu filho vai ter 8 anos, 9 anos, servindo Jesus. E aí me veio muito forte que daqui 5 anos eu estarei em púlpitos, eu estarei falando de Jesus. Então, como é bom a gente conseguir visualizar. Tinha o Rafael, né? Assim, eu tô resumindo, né? Claro. Eu não falo dele que ele tá, porque ele já tá. Ele é. Não tem a possibilidade dele não estar, né? Ele é você, né? Então, assim, vocês não precisam nem falar, tá, gente? Até porque você precisa dele, né? Pra tudo. Pra esse filho aí Exatamente. de 8 anos que vai estar, né? Eu preciso dele aqui no meu podcast. Precisa. Porque mesmo não, ele vai, esse podcast. Isso é uma promessa de Deus pra minha vida. Ele vai ficar famoso, Amém. muito conhecido, nós vamos salvar muita gente, só que eu não vou querer mudar o mesário, querido. Continuará sendo você. Ô, glória. Vai ter que pagar meus plantão. Nós pagamos, nós vamos conseguir patrocinadores, nós vamos investir no reino de Deus. Mas ele não quero outra pessoa aqui, é ele. Jesus colocou ele, é ele. Então, assim, como é bom quando você vive com Jesus e você consegue visualizar esse futuro. E nesse futuro tem Jesus, tem o seu marido, tem coisas, né, que você tem hoje, mas aperfeiçoadas. E eu acho que o nosso corpo também entra nisso, né? Porque para eu viver tudo isso daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Então tem é muito puxar forte. ferro com força. Não adianta, gente. Tem que parar de comer, tem que puxar ferro e tem que fazer uns negócios que as mulheres fazem assim. Não tem jeito. O que é isso? Drenagem, massagem, choque. Esses negoceiros ajudam muito. Eu vou corrigir uma coisa que você falou. Tá? Tá. Desculpa. Tudo bem. Não tem que parar de comer. Tem que saber certo, comer. Tem que Tem saber que comer. comer certo. Verdade. Se parar de comer, Isso morre. é verdade, porque teve uma época da minha vida que eu parei de comer, assim, literalmente. Eu só comia o essencial. A nutricionista falou assim, você vai morrer. Você perde massa magra. Não, você perde energia, eu não ficava em pé. E aí, Você voltar fica brava, a comer. você fica E irritada. voltar a comer foi um grande desafio. Tem que comer. Porque na minha cabeça eu ia engordar. E claro que eu engordei. Os 2 primeiros meses eu ganhei 8 quilos. Lógico, você não estava comendo Não tava nada. comendo nada, até virar isso e Isso é uma coisa muito Tem que comer importante certo. de falar, porque tudo na vida a gente tem que viver um processo. Para engordar e comer errado, a gente viveu um processo. Pra acontecer isso. Então, para comer certo, emagrecer e ter saúde, a gente tem que viver um processo. E não é um mês, são anos. E não quer dizer que você não pode comer errado De vez em quando, Sim. né? O que você Até gosta. porque os prazeres da vida, eles vêm de vez em quando. Aham. Lógico, com Deus a gente tem um prazer 24 horas. Mas os prazeres da vida, eles são de vez em quando. Uma sobremesa, Sim. uma sobremesa comida todos os dias, 3 vezes ao dia, É um ela grande deixa problema. ela deixa de ser Prazerosa. prazerosa. Então, um gordinho, ainda bem que não tem câmera me filmando aqui. Mas ele já tá no propósito, né? Tá na oração já, meu amor. Eu sou um conhecedor da palavra pecador. Que come mesmo, por enquanto. Por mas enquanto. Vou mudar. Vai. Estamos orando por domínio próprio naquela residência. Não só seu, tá? Meu Fruto também. do Espírito. Gálatas 5:22. Então temos que ter, antigamente, nós todos aqui somos mais ou menos da mesma época, Sim. e nós tomávamos refrigerantes nos aniversários. Somente. Sim, em festas. Uma Coca 1 litro Dava pra... dividido por uma Uma família, família inteira. É. E parece que era suficiente. Exatamente. Tomava meio copinho, era... Tava ótimo. E trazia boas memórias. A garrafinha era de 290, não de 600 e de 1 litro. Então, essas facilidades que o mundo nos traz, ela acaba com a nossa permanência aqui. E aí, uma coisa muito forte, me corrige se eu estiver errado, mas veio muito forte ao meu coração isso. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quando Deus, né,
tem chamado para todos, mas quando aquele filho entende o chamado dele, começa a viver o chamado, Satanás pode te pegar na comida para você comer errado, para você adoecer e não cumprir o seu propósito. Sim. Tô falando errado? De jeito nenhum, completo. É eu muito, acho que a gente tá entrando, né, no podcast da outra pessoa que Deus deu para você. Não, nós já vamos acabar. Nós vamos acabar porque eu e a pastora Paula temos compromisso, a Cíntia, e nós temos uma convidada especial aqui assistindo ao vivo hoje. Também, né, vão curtir o sábado delas, mas antes de eu encerrar, eu quero ler aqui algo que eu escrevi, que eu achei tão bonitinho, e quando eu escrevo bonitinho, eu gosto de compartilhar. Porque eu não tinha esse dom, como o Rafael disse, do escrito, né? Eu era muito boa para falar, improvisar na fala, mas escrever é um dom que Deus está aperfeiçoando em mim agora. E aí eu escrevi aqui no final, né, para finalizar, que ter entendimento que se estamos com um coração em Jesus, nós temos certeza de que todas as nossas necessidades serão supridas. Então, assim, entender, né, que Jesus é o pão da vida, entender que essa intimidade que a gente vive com Ele todos os dias vai suprir tudo. Não vai ficar falha, não vai ficar buraco, não vai faltar nada. Então, entender que se estamos nele, tudo será suprido. E o Espírito Santo te conduz a ser melhor a cada dia, desde que seu coração esteja realmente alinhado com Jesus. Ponto final. Ponto final, né? Então, eu acho que esse alinhamento, essa necessidade de busca, de querer cada dia mais estar perto de Jesus, de Deus, de pedir para o Espírito Santo habitar realmente na nossa vida, de dar autoridade para Ele mudar, né? Espírito Santo, me molda, faz de mim o que você quiser, né? Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser realmente um instrumento vivo da sua palavra. Eu acho que sensacional. A gente põe, né, um ponto final, assim, esclarecedor do que a gente tem que buscar. E extremamente suficiente. Para nós, né? Todos os dias. Eu quero que você deixe uma palavra também para a gente encerrar. Quando nós pensamos nesse posicionamento, né, sobre Jesus ser realmente o pão da vida na nossa vida, realmente completa tudo, né? Jesus é suficiente. E muitas vezes, para você se posicionar a esse Jesus suficiente, você vai ter que abrir mão de coisas. E vão ter muitas coisas que vão abrir mão de você. Sim. Mas uma coisa que a gente sempre conversa quando você se posiciona, né? Você diz, Senhor, eu consagro esse podcast ao Senhor. Muitas seguidoras se foram. E muitas outras chegaram. E quando a gente está em Jesus, realmente a gente não sente falta de nada. Porque a nossa única aprovação vem do céu. A gente só quer que o Senhor sinta prazer em nós. Então, nos alimentar realmente do que o Senhor pensa sobre nós, nos alimentar do amor de Jesus por nós, isso faz com que a gente não tenha nem fome nem sede de nada que vem do mundo. E a gente sabe que, a partir do momento desse posicionamento, tudo que vem das mãos do Senhor. Amém. E é suficiente. Nath, importantíssimo. Eu gosto muito de reforçar isso. Como você mesmo disse, nós vamos precisar umas das outras, um dos outros. Mas a gente precisa ter esse Deus que nos conduz à pessoa certa. A gente não abre o coração para quem não abre a Bíblia. Exatamente. Tá? Pastora? Quando você falou para a Cíntia deixar uma palavra, eu perguntei para o Senhor, qual é a palavra? Qual é a palavra que o Senhor tem para o público da Nath? Um público que o Senhor está forjando. Porque não é só você que está sendo forjada. Todo o seu público está sendo forjado junto com você. E eu sei que a cada podcast Deus tem salvado pessoas. Amém. E a única coisa que veio na minha cabeça é o último texto, que é o finalzinho, que ele fala assim: a minha tarefa, e eu amei essa versão, é mantê-los vivos e intactos
intactos, não é só vivos. Intactos. Intactos, nada pode te tocar. Intactos até os finais dos tempos, que é quando ele virá. Então, se podemos deixar uma palavra hoje para os seus, né? As pessoas que te seguem. Se você não entendeu nada, peça para ele se revelar a você. Ele não é homem para mentir. Ele é o Deus quem vai. E eu creio que ele pode aparecer para você e responder a sua maior dúvida. Curar você na sua maior dor. E libertar você do seu maior cativeiro. Porque ele é o Sozo, é o Deus que cura, que salva e liberta. Ele é o Deus do endemoniado de Gadareno, que quando Jesus falou seja curado, ele não só falou para os demônios saírem, ele falou seja sozo, seja salvo, seja curado, seja liberto. Então, peça para ele aparecer para você, porque ele vai aparecer. E vocês permanecerão intactos nele. Amém? É lindo, Amém. né? Muito forte, intactos. Achei que eu não ia chorar hoje. Já segurei todo Nossa. um monte de vezes aqui, chegou a tremer o queixo. Falei, não. volta. Gente, vocês não têm noção a atmosfera que é esse podcast. Eu, assim, agradeço a Deus todos os dias por ter me chamado e eu ter escutado e obedecido o chamado dele. O meu marido, mesmo sem entender, construído essa estrutura, porque vocês não têm ideia da atmosfera que é esse lugar. E eu creio que muitas vidas serão salvas, viu, pastor? Eu creio, em nome de Jesus, que já estão sendo salvas. E eu sempre fui muito sincera com as minhas seguidoras, continuo sendo. E eu sempre falei para elas que eu nunca vi minhas seguidoras como números, e sempre como pessoas. Tanto que eu neguei muitos contratos, eu deixei de ganhar muito dinheiro, porque eu sempre lembrei que eram pessoas. Pessoas com vida, com família, pessoas, às vezes, vivendo momentos difíceis, mas ali me acompanhando. E quem, né, era eu para vender algo mentiroso? Quem era eu para tentar, né, mudar uma opinião de uma pessoa que eu sabia que ali realmente era uma vida? Então, para mim, saber que eu tenho tanta gente que me acompanha e poder retribuir esse amor que vocês têm por mim hoje, com o amor de Jesus, é melhor do que qualquer coisa, porque assim, eu devolvo esse amor que vocês têm por mim todos os dias, nas minhas redes sociais, curtindo, comentando, compartilhando, conversando comigo. Eu retribuo com o amor de Jesus. E eu acho que é o melhor presente que nós podemos dar um para os outros. É oferecer o pão. É transbordar o amor de Jesus, né? E você só vai conseguir transbordar o amor de Jesus para outras pessoas e entender tudo isso, essa atmosfera, quando você estiver cheio do Espírito de Deus. Então, o que a pastora falou, peça, ele enche, e aí você transborda. É muito bom. Quero agradecer mais uma vez as duas. Vocês vão voltar mais, tá? Vai enjoar. Vai nada, é impossível enjoar. Porque assim, Deus conhece meu coração e eu vou pedir, Deus, eu quero elas de novo, tá? Então já prepara que eu quero. A Cíntia vai estar em vários, né? Amém. Porque o Espírito Santo tocou meu coração muito, dela ser a co-host, é assim, Rafael, que fala? Sim. Então, Ai, me senti tão importante agora. então, em alguns episódios assim que Deus direcionar, ela estará presente aqui com a gente. Então, vocês vão ver muito a Cíntia. E a pastora Paula, eu tenho um negócio com ela que eu não sei explicar. Desde a primeira vez que você veio fazer curso aqui nessa sala, não foi? Foi um... Põe o plim aí, Rafael. Foi um plim. Lá já tinha propósito. E tinha bastante gente, né? E deu uma Deu liga. uma liguinha, foi Então, por isso... um pegadinho. Então, é por delícia. isso que eu creio que você também voltará muitas vezes. Espero que você possa voltar muitas vezes.
Me esforçarei muito. Então, para finalizar, eu quero mais uma vez, né, agradecer a todos que estão assistindo, as minhas convidadas, o meu marido, que sem ele também não teria esse podcast. Obrigado. Tem que achar aquela musiquinha. A nossa, Deve ter aqui. a nossa convidada de honra que tá chorando ali também, ó. Nossa amada Ana Karina. Sentindo a Linda. atmosfera, né? É. Pra contar depois. Ó, você testemunha, conta a atmosfera do podcast, hein, pro povo. Que é sensacional. E pedir pra você que assistiu o podcast inteiro, se emocionou com a gente, sentiu essa atmosfera, que você também pode transbordar esse amor de Jesus. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que Jesus, às vezes, coloca alguém na cabeça, no coração da gente. Não só para compartilhar um vídeo, mas às vezes para ligar, às vezes para mandar uma mensagem. Sabe aquele dia que aquela pessoa fica na sua cabeça o dia inteiro? Pode ser o Espírito Santo falando para você procurar aquela pessoa. Talvez ela tá precisando de você, de um apoio, né? E às vezes passa o dia e a gente não manda. Então fica a dica. Compartilha com alguém que você ama. Curte esse episódio. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para tocar quando eu postar os vídeos. Se você chegou aqui pelo YouTube, siga a Nath No lá Instagram. no É tudo @Nath Nath, Romero. é tudo Nath Romero, tá? Vocês me acham no Instagram, Nath Romero. E agradecer mais uma vez a nossa parceira, a Burguesinha. Com certeza. Rafael vai colocar pra gente a logo da parceira nossa, nova, que é a Burguesinha Brechó Chique. Que o look da Nath é da Burguesinha. Quem ainda tem convidado aqui que já foi, Já né? fui, Já já fiz comprou. altas compras lá. É um brechó chique aqui em Araçatuba. E tem roupas incríveis. Esse vestido, inclusive, que eu tô hoje de lá. Depois eu vou postar pra vocês melhores. Mas quem não Eu segue duvido ainda... você falar o preço desse vestido. R$ 49,90, Então Rafael. lá é brechó chique e é barato. É barato, É barato. Tem marcas, Sensacional. tem marcas, mas tem também que não são marcas. Mas tudo de muita boa qualidade. Elas são muito criteriosas nas escolhas das peças. E precisamos deixar aqui registrado que tem um detalhe na loja. Ela tem um perfume, essa loja. Cheiro, que né? é aquele sprayzinho. Eles têm um Eles têm pra tem pra vender, vender. é. Eu comprei. É. Porque ficou muito cheirosa. E eles colocam dentro da sacola. Eu falei, gente, é pra você não esquecer mais, porque é marcante, né? E a loja é muito organizada. Muito linda a loja. É demais. É. Quem não foi conhecer a Burguesinha, vai. Não é só propaganda, porque tá no podcast, tá? Tá no podcast porque foi propósito de Deus, uniu a minha vida com a vida da Lili, que em breve estará aqui dando o testemunho dela. E Deus me abençoou com esse... Como fala? Parceria. Com a parceria. Com essa parceria incrível que é o Brechó Burguesinha. Aplausos, Rafael. Aplausos, Rafael. Eu adoro. Meu povo, amo a vida de vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada por mais um episódio. Em breve nos vemos no episódio 6, beleza? Um beijo no coração de Beijo, vocês. gente. Até o próximo.